Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia. Estamos fazendo um itinerário espiritual através da vida dos santos e também dos seus escritos. O desejo profundo de poder conhecer mais a Deus, entrar na sua intimidade. Se você também tem esse desejo, se inscreva no canal e participe conosco. Todos os dias temos um conteúdo voltado para você, toda semana também conteúdos voltados para quem quer se aprofundar através dos escritos dos grandes santos e também de autores da área da espiritualidade. Vamos juntos para o santo de hoje. Thomas More nasceu em Londres, na Inglaterra. Seus pais eram cristãos e educaram os filhos no seguimento de Cristo. Imagine que aos 13 anos de idade ele foi trabalhar como mensageiro do arcebispo, que percebeu ali aquela docilidade dele, essa capacidade, uma brilhante pessoa em termos intelectual. Logo enviou ele para Oxford para poder estudar nessa universidade que na época era conceituada e até hoje permanece com os conceitos muito elevados para o estudo em todo o mundo. Aos 22 anos, ele era já doutor em Direito e um brilhante professor. Como ele não tinha dinheiro, sua diversão era escrever e ler bons livros. Uma diversão que pode ajudar muitos de nós a crescer, sem dúvida. Mas além da sua capacidade intelectual, ele tinha essa dimensão da simpatia, do excelente bom humor, da qual ele é conhecido como esse santo bem-humorado. Chegou a pensar, imagine você em ser religioso, vivendo por 4 anos no mosteiro, mas ele acabou desistindo. Tornou-se um franciscano, mas sentiu que não era ainda o seu caminho. Então decidiu pela vocação do matrimônio. Casou-se, teve 4 filhos, foi um excelente esposo e pai, carinhoso, sempre presente, mas sua vocação ia muito além daquilo que ele tinha até então alcançado. Ele estava na área ainda da política e na literatura. Apesar de toda a sua capacidade, ele nunca deixou se afastar dos pobres e dos mais necessitados, da qual ele visitava constantemente. Além disso, sua casa tinha essa vida entre a intelectualidade, então a presença de grandes intelectuais e também daqueles mais necessitados. Era como que na sua própria casa se formasse ali uma ponte que pudesse unir esses extremos. Sua esposa e seus filhos o amavam e o admiravam pelo caráter e sobretudo também pelo seu bom humor, que era constante em qualquer situação. Ele contribuiu assim para a literatura de uma forma geral e universal. Escreveu obras famosas como O Diálogo do Conforto contra as Tribulações. Olha que obra belíssima para a gente poder também estudar e poder aprofundar. Um dos mais tradicionais e respeitados livros de literatura britânica. Outros livros famosos são Utopia, que é o que vocês vão mais encontrar aí na internet, e Oração para o Bom Humor. Então, Thomas foi um chanceler no parlamento da Inglaterra e o rei, no ano seguinte, tentou desfazer o seu legítimo matrimônio com a rainha para unir-se com outra pessoa, com uma cortesã. Houve uma longa controvérsia a respeito disso, envolvendo a igreja, a Inglaterra e boa parte do mundo, como tudo acabou em uma grande tragédia. Henrique VIII casou-se com Ana, contrariando todas as leis da igreja que se baseavam no evangelho, que reconhece a indissolubilidade do matrimônio. Para isso, usou ele o parlamento inglês, que se curvou e publicou para que pudesse ali acolher o desejo do rei, publicou o ato de supremacia que proclamava o rei e seus sucessores como chefes temporais da Igreja da Inglaterra. Foi assim que o rei mandou prender e matar seus opositores, entre eles estavam o chanceler Thomas e o bispo católico John Fisher, as figuras mais influentes na corte. Os dois foram decapitados, o primeiro foi João e 2 semanas depois Thomas, que não aceitou o pedido de sua família para renegar a religião católica, sua fé e ainda fugir da Inglaterra. Ele não aceitou nada disso, consequentemente foi em direção ao martírio. Ambos foram então martirizados na Inglaterra com testemunho de viverem essa radicalidade da fé em Cristo. Combateram em favor, sobretudo, da unidade da igreja, que é católica, apostólica e romana, num tempo de violência, um tempo de paixão. Suas lembranças continuam vivas nos versos e nas prosas, nos teatros e nos cinemas. Seus exemplos são reverenciados pela igreja, pois eles foram canonizados na mesma cerimônia pelo Papa Pio XI. Então os dois se dispuseram a este martírio
juntos e foram também canonizados juntos, né? São Thomas deixou registrado a sua irreverência àquela face real por meio da declaração pública que pronunciou antes de morrer. Sede minhas testemunhas de que eu morro na fé e pela fé da Igreja de Roma, e morro fiel servidor de Deus e do Rei, mas primeiro de Deus. Rogai a Deus a fim de que iluminai o Rei e o aconselhe, né? Um pedido para ele diante daquela iminente morte. Então o Papa João Paulo II, no ano de 2000, declarou São Thomas padroeiro dos políticos, né? Ele que tinha essa desenvoltura. Mas entre a maioria das pessoas ele é conhecido como esse santo do bom humor, esse santo capaz de retirar, como está no seu próprio livro, né, das tragédias, das dificuldades, aquele humor, aquela leveza. Quantas vezes nós precisamos lidar com leveza diante dos obstáculos e tribulações que nós passamos? Quantas vezes o caminho de mais profundidade na espiritualidade faz também nós rirmos de nós mesmos, das nossas próprias incapacidades, e descobrir nessas incapacidades uma riqueza que nos aproxima de Deus e nos faz ainda mais dependentes dele. Sem dúvida, este é um caminho que ele, sobretudo, sabe ensinar a nós. Então, por isso, se você puder, se aproxime um pouquinho das obras de São Thomas e você vai perceber o quanto tem de riqueza para falar para cada um de nós, falar aí dentro do coração e, sobretudo, para que, como ele, possamos dar a nossa vida pela fé da qual nós professamos. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.